Vamos começar aqui o nosso bate-papo, Josiane. Primeira pergunta é a seguinte: como você se sente, preste atenção, como você se sente quando entra em um espaço público e percebe que não é totalmente acessível para as pessoas com deficiência visual? Então, é uma sensação desesperadora. A primeiro momento que você pensa é que você quer sair correndo, mas você não pode, porque se você voltar para trás e correr, você também pode não encontrar o caminho. Então, assim, é muito sufocante, porque você quer participar, você quer estar no ambiente, mas ao mesmo tempo você não consegue se adaptar, você não consegue agir de forma que você teria que agir. Muito bem. Fora esses ambientes, outra coisa que lhe chamaria a atenção ainda nesse quesito, né, de não ser totalmente acessível, que lhe incomoda ainda mais, Josiane? Então, é bem difícil falar o que incomoda, porque as barreiras elas são imprevisíveis. Uma pessoa que passa na sua frente e você não está preparado para aquilo pode causar um acidente. Um objeto não localizado de forma adequada pode causar um acidente. Então, para uma pessoa que não enxerga ou que tem baixa visão, toda e qualquer coisa pode se tornar um obstáculo a partir do momento que você se depara de forma inesperada. Então tá aí, né? Para você ver como não é fácil, né? A gente trabalha essa acessibilidade para todos os sentidos, tá bom? Para todos os sentidos, não apenas deficiência visual. Mas sabemos que no Piauí, a maioria, né, no Brasil também, são pessoas com deficiências visuais. Outro questionamento que muitos chegam aqui pra gente, Josiane, como compartilhar, você poderia, na verdade, compartilhar uma experiência que você teve em algum local, espaço digital, onde a acessibilidade foi excepcionalmente bem implementada. Você tem alguma experiência nesse quesito ou não? A primeiro momento eu não consigo me recordar, mas falando no geral, eu me sinto muito bem quando eu chego em um ambiente que tem um espaço amplo, no qual você sabe que ali você pode andar livremente como um corredor, sem nenhum obstáculo. Quando eu chego em um determinado ambiente que tem contraste de cores, tipo portas destacadas, piso destacado, paredes de cores diferentes dos assentos, enfim, toda e qualquer pessoa que tem baixa visão, acredito que ela gosta muito de destaque. Tudo que chame a atenção, porque aquilo vai fazer com que você se sinta bem situado, que você tenha referências. Então, assim, no contexto geral mesmo, acredito que pensar a primeiro momento num espaço amplo, sem obstáculos, e essa questão realmente do contraste já ajuda muito, apesar de que outros fatores contribuem bastante. Então tá aí, né? Mais um questionamento que a gente tem para você é o seguinte: como você acredita que a sociedade pode melhorar, né, para tornar o dia a dia mais inclusivo para pessoas com deficiência visual? Para a sociedade no contexto geral, né? O que poderia ser melhorado ainda mais, Josiane? Então, acredito que o primeiro passo é a empatia. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, você consegue sentir o que esse alguém passa. Por exemplo, uma pessoa que enxerga perfeitamente com os dois olhos, se ela colocar um tapa-olho em apenas um dos olhos, ela já vai sentir uma dificuldade, porque ali ela não vai estar tendo a visão dela de fato. Imagina só, uma pessoa que não enxerga de forma nenhuma, ou uma pessoa que é baixa visão e principalmente que vai se tornando cada dia mais com uma visão reduzida por conta do passar do tempo, que é o meu caso. Eu tenho uma doença progressiva, então a minha visão de hoje pode não ser a minha visão de amanhã, e a minha visão de ontem foi bem melhor do que a de hoje. Então é bem relativo, é bem difícil de você saber como tá, como não está. Então, acredito eu que a partir do momento que você sente que as pessoas estão preparadas para se colocarem no seu lugar, você vai entender que ali o ambiente vai estar favorável para você.
Outro questionamento também é o seguinte: qual é o maior obstáculo que ainda enfrentamos, né, em termos de acessibilidade digital e como a gente pode superá-las, Josiane? Os obstáculos são muitos, porque vai depender muito de cada pessoa. Como eu citei nas falas anteriores, existe as pessoas que não enxergam, deficientes visual total e as baixa visão. Então, cada uma delas vai ter uma necessidade. Eu, por exemplo, uso em alguns momentos o recurso selecionar para ler ou selecionar para ouvir. Existe alguns textos ou algumas imagens com textos que elas não estão prontas para isso. Por exemplo, pode acontecer de você clicar em determinado post que tenha lá um texto e o recurso não valer, porque ele não é ideal para isso. Então, assim, para vários momentos vai existir diversos aplicativos, diversos recursos, só que nem sempre todos eles vão ser suficientes, ou até mesmo não é de conhecimento de todos. Acredito eu que um trabalho voltado para ensinar, para falar mais sobre isso seria muito válido, porque hoje muitas pessoas que não enxergam vivem literalmente na escuridão, por falta de informação, falta de apoio mesmo. Às vezes tem muitas pessoas que têm medo até de pegar um aparelho celular porque não sabe o que fazer, como usar, por essa falta de informação. E sim, é possível. Temos todos os recursos suficientes para isso? Não. Mas hoje muita coisa já é possível através da tecnologia. Claro que sempre precisando melhorar. Continuando aqui o nosso bate-papo, se eu só configurar aqui direitinho pra gente ficar bonitinho, né? Todo mundo na tela. Pronto. A gente vai continuando aqui na FM Conrad, lembrando, né, que você acompanha também algumas matérias lá no canal da Rádio Verona, parceira nossa aqui da Conrádio, parceria legal. Lembrando que estamos juntos, né, por mais acessibilidade. Vamos então continuar aqui com a Josiane, nessa tarde aqui na FM Conrádio, falando também, Josiane, agora é o seguinte: como você enxerga o futuro da acessibilidade para as pessoas com deficiência visual? E para complementar nossa pergunta, quais as mudanças esperaria ver nos próximos anos? Nossa, eu achei bem interessante o princípio da pergunta, porque ele é bem curioso. Como você enxerga o futuro? Eu enxergo com o coração de pessoas boas que possam fazer mais trabalhos pensando nas pessoas com deficiência visual. Até porque a visão é um sentido fundamental para todos nós. Muitas pessoas elas se deixam levar pelo que veem. E acredito eu que por mais que você não possa ver, mas se você tiver o ambiente favorável, se você tiver a tecnologia favorável, se você tiver tudo favorável, eu acredito que a vida da gente vai ser muito mais fácil. Não é sobre enxergar cores, enxergar detalhes, mas sobre não ter tantos obstáculos. Pelo menos isso seria o básico. Claro que a gente não quer só o básico. Se a gente puder ter algo a mais, ótimo, perfeito. Quem não quer? Mas tendo pelo menos essa questão de não ter que vivenciar tantos obstáculos, eu acho que já tornaria a vida da pessoa com deficiência visual bem mais fácil. É por isso que a gente usou o termo enxergar, porque as pessoas pensam que o termo enxergar é apenas com os olhos. Você foi muito feliz na sua colocação, né? Eu enxergo com o coração. E aí, quando você complementou ainda a resposta, dizendo que é justamente isso que espera das pessoas, né? Que as pessoas possam, né, estar no lugar de quem não enxerga, né? De quem tem aí a sua deficiência visual. Muito boa a sua resposta. E vamos fazer mais uma pergunta voltada com esse termo enxergar. Como você vê o papel da tecnologia em transformar a vida das pessoas com deficiência visual para melhor?
Você comentou agora há pouco sobre essa questão, né, dos avanços tecnológicos e como você vê, como você vê o papel, né, da tecnologia para ajudar ainda mais as pessoas com deficiência visual. Eu vejo como fundamental e essencial, porque hoje em dia a tecnologia ela nos permite muitas coisas. Eu, por exemplo, sou consultora de beleza. E para isso eu preciso lidar com revistas impressas, com códigos, com aplicativos, com produtos, rótulos, embalagens, datas de validade e muitas outras coisas. E a tecnologia ela me ajuda bastante. Eu tenho no meu celular uma lupa que me permite ver as coisas que sozinha, com o meu óculos, com os meus olhinhos, eu não consigo ver como eu preciso. Me ajuda a ler detalhes e os pedidos dos meus clientes eu passo através de aplicativo. Se existe um texto grande que eu não quero forçar muito a minha visão, eu uso o recurso selecionar para ler, então o celular faz essa função para mim, dentre muitas outras funções. Hoje existem aplicativos que permitem você ler embalagens de produtos, de alimentos, composição, data de validade, tudo isso. Então a tecnologia é mais que fundamental. Claro que para você chegar nesse nível, você precisa de um acompanhamento, de ensinamento, de mais trabalhos voltado para realmente preparar as pessoas para isso. Muito bem, Josiane dando respostas, como a gente diz assim, na risca, né, certinho. Outra questão interessante, a gente sempre coloca aqui, é que as histórias das pessoas, né? Como é que as histórias das pessoas podem ajudar a mudar as percepções sobre a deficiência visual. Como a sua história, você acabou de citar, né? Que quando precisa de um certo recurso, você usa recurso tecnológico. E como você acha que as histórias pessoais podem ajudar a mudar percepções sobre a deficiência visual? Então, muitas pessoas veem pessoas com deficiência visual como super-heróis, coitadinhos ou coisa do tipo. Na verdade, nós somos seres humanos que tentamos nos adaptar cada dia mais e mais para viver de acordo com a nossa realidade. Vai ter pessoas com deficiências que vai ter uma rede de apoio muito grande, que não vai precisar lidar sozinho com algumas atividades, mas também vai ter aquelas pessoas com deficiência que vivem sozinhos, que preferem ter sua vida do seu jeito. E eu acredito que cada caso é um caso e é mesmo uma questão de adaptação. Como, por exemplo, eu posso falar que eu sou meio termo. Graças a Deus eu tenho uma boa rede de apoio, tenho pessoas que me ajudam para o que eu preciso, mas ao mesmo tempo que eu tenho essa rede de apoio, eu busco sempre minha autonomia. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de esperar pelas pessoas, eu não gosto muito de estar incomodando de certo modo, que muitas vezes a intenção da gente não é incomodar, é realmente só pedir ajuda, mas é bem incrível. Porque às vezes pessoas que nem precisam tanto de ajuda se acomodam, vivem lá no seu comodismo e dependem dos outros para tudo. E às vezes uma pessoa que tem deficiência, ela se desafia. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa desafiadora. Nesses dias mesmo aconteceu um caso comigo que, nossa, eu tô muito orgulhosa de mim. Quando eu vou passar pedido dos produtos que eu vendo, eu posso contar com o apoio da minha líder de negócios. Posso simplesmente pegar, mandar os códigos dos produtos e lá no sistema ela passa os pedidos, tudo, finaliza, vai confirmando comigo e tal. E uns dias atrás eu falei, quer saber, eu vou tentar passar os meus pedidos sozinhas. Essa função de anotar os códigos eu já faço. Já deixo tudo bonitinho. Mas aí peguei, me desafiei, entrei no aplicativo, comecei a passar o pedido do início ao fim. E de 2 marcas que eu vendo, eu consegui passar os pedidos do início ao fim,
Claro que quando eu tinha uma dúvida eu perguntava, mas para mim isso faz com que eu me sinta capaz. Eu acredito que cada vez que eu me desafio, eu provo para mim mesma a minha capacidade. Josiane, pra gente fechar nosso bate-papo, o que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir depois, que consequentemente, porque vai ficar salvo em nossas redes sociais, o que você diria para as pessoas com deficiências visuais, que muitas vezes não saem de casa, que muitas vezes, como você disse, não se desafiam, né, a procurar, as pessoas que muitas vezes se fingem, né, de coitadinhas, com todo respeito, né, aos deficientes visuais, o que você diria para essas pessoas para sair daquele casulo, daquele medo, né, de vir para o mundo, né? Porque o mundo é para todos, né? Você deixou bem claro que se desafia todos os dias e que quando você se supera, né, você tem uma alegria, você tem uma motivação para viver ainda mais. Qual o seu conselho, qual a sua dica, ou como é que pode falar melhor assim para você entender? O que você diria para essas pessoas que têm medo, né, de se desafiar, não só deficiente visual, mas também quem tem outras deficiências também? Eu costumo sempre usar uma frase que me tocou muito. Essa frase não é minha, eu vim em algum lugar e eu levo ela para a vida. Só vive o propósito quem suporta o processo. Então eu acredito que todos nós nascemos com um propósito de vida. Eu tenho certeza que Deus não nos colocou no ventre da nossa mãe para simplesmente nascer, crescer e morrer sem ter uma história para contar. Então, todos nós temos sonhos, projetos e planos. E eu acredito que para que todos eles se concretizem, ou então para que a gente saiba pelo menos que lutou, o primeiro passo é nosso. Eu acho que a gente tem que dar sempre iniciativa nos nossos projetos, não esperar por ninguém, não acreditar que as coisas vão cair do céu, que vão simplesmente acontecer no dia que tiver de acontecer, porque uma coisa é certa. O que Deus preparou pra gente, ninguém muda. Isso vai, sim, acontecer na nossa vida. Mas tem coisas que não é simplesmente você falar, eu acredito, eu sei que se isso tiver de ser na minha vida, vai ser. Eu acredito que um dia eu vou ter o emprego dos meus sonhos e alguém vai bater na minha porta e falar, ei, eu senti no meu coração que você deseja trabalhar com isso. Não. A gente tem que ir em busca, a gente tem que lutar e os desafios existem. O medo é certo. Eu falo que muitas vezes o medo ele quer nos parar. Ele é um sentimento que se você não vigiar, ele toma conta de você. E ele acaba se tornando maior do que os seus sonhos. E não é isso que deve acontecer. Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, eles devem ser sempre maior do que os nossos medos. E muitas vezes quando a gente consegue vencer o medo, que a gente consegue vencer um obstáculo, passar por cima de um desafio, isso é uma vitória. Porque a partir do momento que você fala para você mesmo, eu vou em busca do que eu quero. Eu lutei, hoje eu tenho isso porque eu lutei. Eu não cheguei em determinado lugar que eu queria, mas pelo menos eu lutei. Ali você vai ter em você um sentimento de guerreira, de vencedora, porque vencer não é só ganhar, não é só conquistar o que você deseja, mas a partir do momento que você inicia uma luta, você mostra pra você mesmo, não pros outros, porque a gente tem que provar primeiro pra gente. Você mostra pra você primeiro que você, pelo menos, é capaz de lutar. Então tá, Josiane, agradecemos a sua participação, belíssima participação, habilitando ainda mais o nosso stand aqui da Conrad da Rádio Verona. Lembrar você mais uma vez, esse bate-papo você ouviu agora, ao vivo, e daqui a pouquinho a gente vai estar editando e também colocando em nossas plataformas digitais, no canal no YouTube da Conrádio e no canal no YouTube da Rádio Verona. Já muito obrigado, Josiane, pela sua participação e que Deus abençoe a sua vida. Belíssimas palavras. Tenho certeza que quem vai ouvir, né, essa entrevista no nosso canal no YouTube vai se sentir tocado e vai com certeza procurar vencer os medos que você acabou de citar. Muito obrigado, Josiane. Amém, que Deus abençoe a sua vida também, a vida de todos, e eu me sinto muito grata, como falei lá no início, estou muito feliz por esse convite, e para mim, hoje, no momento que eu estou da minha vida, não é nem um sacrifício falar
da minha realidade, porque eu sei que isso faz parte da minha história. E eu espero que quem pôde acompanhar esse bate-papo, quem vai ouvir, também sinta orgulho da sua história, porque isso é que é viver. A nossa vida ela é feita de momentos bons, momentos ruins, mas o importante mesmo é viver e saber que todos eles passam e que no fim de tudo a nossa história fica. Tá aí Josiane com a gente, brigadão. Ela que é do Povoado Alegria, né, Josiane? Povoado Alegria, né? Sim. E também agradecer aqui a Sheila Barros. E agora eu esqueci o nome. Jordana, né? Jordana, que tá aqui com a gente também, para você ver. Aqui a gente fala acessibilidade para todos. De já o nosso muito obrigado.